série de mensagens com o título Deus está no controle. Nesta série de mensagens, nós estamos vendo sobre 3 verdades a respeito de Deus. Ou seja, Deus, Ele é soberano, absolutamente soberano. Deus, Ele é infinito em sabedoria e Deus é perfeito em amor. Neste amor perfeito, Ele deseja sempre o melhor para nós. Em sua sabedoria, em sua sabedoria, veja bem, Ele sabe exatamente aquilo que nós precisamos, aquilo que é melhor para nós. E em sua soberania, Ele sabe, Ele tem o poder e a autoridade de concretizar os seus planos em nossas vidas, sempre como o melhor. E é sobre isso que nós vamos ver hoje. Hoje eu quero enfatizar aí a sabedoria de Deus. E o texto que nós vamos ver se encontra lá em Romanos, capítulo 11, verso 33. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. Romanos, capítulo 11, verso 33. Diz assim o texto: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pela leitura da palavra. Te agradecemos, Senhor, porque em cada momento deste culto nós sentimos o Senhor falando aos nossos corações. E clamamos a Ti, Senhor, venha falar mais, pois queremos ouvir a Tua voz, queremos conhecer a Tua vontade, queremos ouvir os Teus conselhos para a nossa igreja, Senhor. Que não seja este Teu servo que fale, mas que o Teu Santo Espírito trabalhe em nossos corações, para que ouçamos não aquilo que queremos, mas aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Pai amado, nós oramos assim, no precioso, no poderoso nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Então, o que será que é a sabedoria de Deus? Esse versículo demonstra que a sabedoria de Deus, ela é inescrutável, ela é insondável, ela é incompreensível, ou seja, a mente humana não consegue alcançar, não consegue compreender a sua totalidade. Isso acontece porque Deus, Ele não é apenas sábio, mas Ele é o detentor de toda a sabedoria. Ele é infinitamente sábio. Dessa forma, nós podemos entender que Deus, Ele é a própria fonte de toda a sabedoria. De Gênesis a Apocalipse, nós encontramos inúmeras passagens que falam a respeito desta insondável sabedoria de Deus. Na verdade, toda a Bíblia, ela é um testemunho a respeito da sabedoria de Deus, visto que a Bíblia, ela é verdadeira, ela é infalível, ela é a suficiente palavra de Deus. Então, a inescrutável sabedoria de Deus, ela é um de seus atributos. O Deus que é onisciente, Ele também é infinitamente sábio. Então, seguramente, podemos entender que Deus jamais erra. Ele nunca toma decisões insensatas como nós, e jamais Ele se comporta de uma forma reprovável.
Sua sabedoria, ela é mais do que suficiente para sustentar todo o universo e para governar a história, pois Ele mesmo escreveu a história. Deus conhece todas as coisas, inclusive todas as possibilidades e o resultado e os desdobramentos de cada uma dessas. Saber disso é muito importante, pois foi pela sabedoria de Deus que Ele planejou a nossa salvação e pela graça Ele a concebeu. Ter sabedoria é essencial para todos nós, mas o que fazer para obter a sabedoria? Lá em Tiago, capítulo 1, verso 5, diz que se algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Salomão, o rei Salomão, ele pediu sabedoria a Deus e lhe foi concedida em abundância. Mas algumas pessoas, elas confundem sabedoria e conhecimento, embora essas duas palavras não tenham o mesmo significado. Existem muitas pessoas que são cultas, porém tolas. Existem pessoas que são analfabetas, porém sábias. Se Deus é infinitamente sábio, podemos concluir que sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus, na perspectiva de Deus. É encarar a situação e tomar as decisões adequadas e certas, como se Deus estivesse no nosso lugar. Ou seja, é olhar para todas as coisas, conhecendo a vontade de Deus, conhecendo as características de Deus e levando isso em conta, nós tomamos nossas atitudes, nós fazemos nossas escolhas. Sabedoria é o uso correto do conhecimento para os melhores propósitos. Como eu disse, em seu perfeito amor, Deus tem os melhores propósitos para nós. Quando nós agimos com sabedoria, nós escolhemos estes propósitos de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja. É Deus quem nos torna sábios, como eu disse. É Deus quem nos dá sabedoria para discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o justo e o injusto, e assim podemos fazer as melhores escolhas possíveis. Na Bíblia, nós vemos vários exemplos da aplicação da sabedoria de Deus em nossa vida. Então, como não há tempo para a gente olhar todos esses versículos, eu selecionei alguns aqui, que se encontram ali em Provérbios, capítulo 6, verso de 6 a 11. Convido os irmãos também a abrirem nesse texto. Provérbios, capítulo 6, versos de 6 a 11. Aqui Deus, Ele escolheu um ser tão pequenininho que são as formigas. E através do exemplo delas, eu gostaria de meditar junto com os irmãos e aplicar essa sabedoria de Deus ao criar esse ser tão pequenininho, tão sábio. Vamos ver esses versículos. Vá ter com a formiga, ó preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara a sua comida, no tempo da colheita ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como o homem armado.
Então, quando alguém lê esses versos ou eu prega a respeito dessa passagem, geralmente se atenta ao simples detalhe da preguiça. Claramente a preguiça é prejudicial para nós. Porém, esse texto, o que ele está dizendo na realidade é para observarmos o caminho das formigas e sermos sábios ao fazer isso. E a palavra de Deus faz isso, dando aqui outros detalhes a respeito desses pequeninos insetos. Na realidade, nesse texto, Deus ele nos ensina a ser sábios através do exemplo das formigas. Então vamos observar algumas qualidades das formigas e verificar como nós podemos aplicar com sabedoria o seu exemplo em nossa vida como indivíduos, em nossa vida como igreja. Existem muitas espécies de animais que convivem conosco, mas, em particular, tem uma espécie que está sempre em contato conosco. E esses animaizinhos pequenininhos, eles andam conosco, nós praticamente os vemos todos os dias. As formigas, elas são conhecidas por terem uma grande força, elas chegam a levantar objetos assim, muitas vezes mais pesados do que o próprio peso corpóreo delas. Mas, na verdade, existem muitas outras curiosidades, até surpreendentes, a respeito dessas pequenas criaturas. Quase sempre, quando nós observamos as formigas, como é que elas estão? Estão ali andando enfileiradinhas, né, naquele caminhozinho, e formiguinha vai, formiguinha vem. É uma organização tremenda, dá até inveja. Mas quando nós analisamos mais de perto, quando nós estudamos a respeito delas, nós vemos outras características dessa organização que, pelo menos eu fiquei assim bem perplexo, viu? Porque como é bacana isso. Então vamos ver essas qualidades aqui. Eu elenquei 7 qualidades delas, tá? Tem mais. Eu comecei a estudar aqui, eu vi que, gente, não vai dar tempo de um sermão só, devia ter pelo menos uns 2, 3. Mas vou tentar ser um pouquinho mais sucinto e resumir aqui. E a primeira qualidade delas diz respeito à disposição. Então o verso 6 começa assim: vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Quem de nós já não amanheceu naquele dia com aquela preguiça que não estou com vontade de levantar da cama hoje não. A cama está tão gostosa, o travesseiro está tão aconchegante aqui. Acho que todo mundo já teve um dia desses. Eu, pelo menos, quase todo dia acontece isso. Tem que vencer, né? Fazer uma força para levantar e vamos lá, vamos trabalhar, vamos fazer tudo que tem que fazer. Mas no mundo das formigas, isso é praticamente impossível. Isso não acontece, não existe. Elas são separadas em castas, ou seja, castas são grupos de uma sociedade. E cada uma delas tem uma função bem específica. E ali, sem descanso, elas desempenham todo o seu trabalho. Existem ali as operárias, que em maior número, elas são responsáveis pela construção, pela manutenção, pela limpeza, pelo cuidado da prole e pela defesa do formigueiro. Os machos, né? Esses servem unicamente para a reprodução. Pelo menos tem alguma utilidade, né? A rainha é quem põe os ovos para reprodução. E são as que vivem mais. Elas chegam a viver até 30 anos. Olha só que interessante. Mas aí a gente vai lá para os versos 7 e 8 e nós lemos: não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara a sua comida, no tempo da colheita ajunta o seu mantimento. Geralmente,
Os funcionários das empresas, e todo mundo sabe disso, precisa ter chefe, precisa ter coordenador, precisa ter líder, precisa ter gerente. Para quê? Para colocar ordem ali, para fazê-los trabalhar. Mas as formigas, como nós lemos aqui, não precisam disso. Elas sabem muito bem qual é a função delas, e cada uma executa o seu trabalho incansavelmente, sem parar. Se você, no departamento de uma empresa, tira o chefe faltou, o que os funcionários fazem? É hora de descansar, é hora de dar uma enroladinha, tomar um cafezinho mais demorado, bater um papo. É geralmente assim que acontece. As formigas, não, elas trabalham como se fossem um único corpo. E isso é o mais interessante. Elas, em tudo, fazem e agem como se fossem um único corpo. Embora sejam várias, sejam muitas, mas elas sempre estão juntas, agindo coordenadamente, organizadamente, como se fossem um único corpo, e cada uma delas consegue fazer a sua função. A igreja também é comparada com um corpo, não é? E cada membro tem uma função. Cada membro recebe um dom espiritual ou dons espirituais, capacitações para trabalhar, para fazer uma função, para executar uma função dentro da igreja. Num corpo, quando os membros se recusam a desempenhar uma função, o que acontece? O corpo pode adoecer, ou até morrer. Por exemplo, imagine se meu coração falar: ah não, hoje eu estou com preguiça, não vou trabalhar, vou parar. Eu vou cair duro aqui, né? Se meu rim disser que não quer mais trabalhar, não quer mais filtrar o sangue, eu vou ficar mal. Quando eu olho para a maior parte dos membros das igrejas em geral, eu vejo que a maioria não quer desempenhar função alguma. Não se importa com a vida ou com a missão da igreja, a qual ela deve desempenhar, porque para isso que nós existimos, para glorificar a Deus. Essa é a nossa principal missão, glorificar a Deus, usando cada um o dom que recebeu. Nós temos dons, todos nós recebemos dons, todos os que são salvos em Cristo Jesus receberam dons, e esses dons não foram dados à toa, mas eles foram dados para a edificação da igreja. Não dá para ser igreja sozinho. Tem muita gente que acha que pode ser igreja sozinho. Imagine uma mão. Ela é um corpo sozinha? Não. Assim, qualquer membro da igreja. Pode ser o pastor, pode ser o bispo, pode ser o apóstolo, pode ser o pai apóstolo, o que for. Sozinho, ele não é igreja. Nós recebemos dons diferentes exatamente por isso, para dependermos uns dos outros, porque nós somos corpo. Assim como formigueiro, nós deveríamos agir e ser como um só corpo. Quando alguém para, quando alguém não faz a sua função, quando alguém não usa o seu dom, o corpo adoece e pode até morrer. Na pandemia ou pós-pandemia, nós vimos várias igrejas morrerem. Por que será? Esta palavra serve para nós refletirmos. Existem muitas igrejas doentes, existem muitas igrejas morrendo, e tudo começa por aí. Porque os membros do corpo não estão
trabalhando, não estão desempenhando os seus dons. Nós como corpo, como igreja, nós não teremos uma vida saudável se não fizermos cada um a sua função. Eu tenho um grande amigo que, infelizmente, os rins dele pararam de trabalhar e toda semana ele vai fazer hemodiálise. E a cada dia que eu olho para ele, ele está mais debilitado, porque os seus rins pararam. Assim é uma igreja que os membros não desempenham os seus dons. Ela está fazendo hemodiálise. Ela está doente. Ela está debilitada. Mas isso seria algo inadmissível no mundo das formigas. Quando eu penso nisso, eu entendo exatamente o que Deus quis dizer com esses versículos. Por que que este exemplo de um ser tão pequenininho, tão desprezado, é tão importante para nós? Olha a sabedoria de Deus. Igreja, vamos ser como um verdadeiro formigueiro. Vamos aplicar os nossos dons com a disposição que as formigas têm. Mas em segundo lugar, olhando para elas, nós vemos que elas têm uma grande organização. Então os versos 7 e 8 diz: não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara a sua comida. É inacreditável. Como pode um formigueiro ser tão organizado? Pois não existem chefes, não existem comandantes. Como é que uma sabe que tem que ir, a outra sabe que tem que voltar, a outra sabe que tem que vigiar tal área, cuidar ali os guardas, as cortadeiras vão, já cortam a folha, vem as carregadeiras, levam a comida, o alimento de volta para o formigueiro, e assim todas as funções são feitas. Gente, olha o tamanho da cabeça de uma formiga. Imagine o tamanho do cérebro dela. Agora olhe para você. Olhe para a capacidade de uma formiga. Agora olhe para a sua capacidade. Olha o que Deus fez para mim e para você. Será que nós não fomos mais privilegiados do que uma simples formiga? Mas olha como a organização delas é perfeita. Cada formiga sabe o que tem que fazer e procura desempenhar a sua função em conjunto com as demais. Não é cada uma por si, não, e Deus para todos, como a gente vê muitas igrejas, muitos membros agindo. Não, é em conjunto, como se fosse um único corpo. A formiga soldado, ela segue em prontidão, defendendo ali o formigueiro com a própria vida. Ela vai lutar até a morte para defender o formigueiro. As cortadeiras, elas saem à procura de alimento e quando encontram, elas avisam as demais para em conjunto irem lá e cortarem e carregarem as folhas de volta ali para o formigueiro. Da mesma forma acontece com todas as demais. Nenhuma tenta fazer o trabalho sozinha, nenhuma tenta fazer o trabalho da outra, menosprezando a sua própria importância. Todas sabem que elas são importantes. Assim, a mão não reclama do pé, o braço não reclama da perna, o coração não reclama do olho, porque sabem que todos são importantes para a vida do corpo. Da mesma forma, as formigas. O Espírito Santo, com sabedoria e poder, como eu disse, ele nos dá dons espirituais e capacita cada membro da igreja de forma que não falte nenhum dom. Todos os dons,
todas as capacitações para tudo aquilo que é da vontade de Deus para fazermos, nós temos aqui dentro. Nós não precisamos buscar lá fora. Basta cada um saber qual é o seu dom. Da mesma forma, as formigas também têm as suas capacitações, têm as suas funções e desempenham de uma forma organizada. Então, como as formigas, cada um de nós, como membros do corpo, sabe, ou pelo menos deveria saber, qual é o seu dom, qual é a sua capacitação dentro do corpo. Assim, a única coisa que nós precisaríamos fazer era ouvir o que o cabeça, que é Cristo Jesus, está mandando nós fazermos. Quando eu olho para o livro de Atos, capítulo 13, e vejo a igreja ali reunida em oração, pedindo a orientação de Deus e o Espírito Santo, orientando a igreja: separa para mim Paulo e Barnabé. Daquela dupla que a igreja separou, e orou, e clamou, e sustentou com oração, quantas e quantas outras igrejas não foram plantadas? Considerem isso. Será que esta também não é a missão desta igreja? Será que nós também não podemos ter a mesma capacitação? Ou será que nós não estamos orando e não estamos nos dispondo e nos organizando para isso? Qual é o seu dom? É o dom da oração? Então comece a orar. Comece a orar e veja o poder de Deus fazer aquilo que qualquer um vai considerar impossível. No ministério que antecedeu a minha vinda a essa igreja, era uma igreja bem pequena. Eu acho que esta área aqui era mais ou menos o tamanho da nave da igreja. Tinha meia dúzia de irmãos ali, já com uma idade avançada. A igreja estava devendo, não tinha dinheiro em caixa, não tinha pastor, não tinha músico, não tinha instrumentos. Estava toda deteriorada por causa do tempo, fio pendurado para tudo quanto é lado, parecia varal, com risco até de incêndio. O forro estava com cupim, quer dizer, as vigas do telhado estavam com cupim, estava cedendo. Quando chovia, chovia mais dentro do que fora. E sem recursos, eu falei para a igreja: olha, vocês creem em Deus? Cremos. Então, nós temos que clamar a Deus. A primeira coisa que eu quero fazer é ensinar a igreja a orar. E nós começamos a orar. E o povo começou a estranhar a minha oração, porque eu comecei a pedir algumas coisas grandes. E o povo chegava para mim e falava: mas pastor, não tem dinheiro. Mas espera lá, eu estou pedindo para quem? Eu não estou pedindo para Deus. Ele não é o Senhor, o dono da igreja? Ele não é o Senhor do ouro e da prata? Deixa eu pedir, deixa eu orar. Daí as coisas começaram a acontecer assim. Eu queria trocar a placa da igreja, porque todo mundo que passava por ali, a igreja era tão pequena, era uma igreja de primeira. Se você engatar a segunda no carro, você passava reto. Mas ninguém sabia nem que era uma igreja ali. Então, uma placa nova seria bom, porque o banner que estava lá estava rasgado, caído, ninguém nem conseguia entender que aquilo era uma igreja. Daí, mas pastor, custa caro, não tem dinheiro. Tá bom, meu irmão, ora com fé aí, ora que a gente vai dar um jeito. Uma semana depois apareceu um casal na igreja. Olha, nós temos uma empresa que faz placas, tal. A gente sentiu no coração de dar para a igreja uma placa nova. E toda a faixa, banner que o pastor precisar, tudo, pode ligar para a gente lá, que a gente faz na faixa. E daí eu peguei uns cacarecos lá, que eles chamavam de instrumento, que nem funcionava mais, coloquei lá assim.
arrumei tudo bonitinho, né? E comecei a orar, né? Olha, a gente não tem ninguém que toca aqui, né? Infelizmente, minha voz não é lá tão boa assim para cantar, né? Se eu cantar, daí eu espanto o restante que está aqui. Mas vamos orar. Aí comecei a orar para que aparecesse alguém, para que a gente tivesse condições de ter instrumentos novos. E 2 semanas depois, num culto de quarta-feira, apareceu lá umas 3, 4 africanas, né, visitando a igreja. No final do culto, elas me procuraram: pastor, é verdade, o senhor está orando aí para que apareça um grupo para tocar, para cantar aqui? É verdade, eu não estou de brincadeira, não, eu estou orando mesmo por isso. Então, a gente tem um grupo completo, a gente não pode vir para cá, a gente está sem igreja. Lá veio uma dúzia. Daí já tinha o grupo completo. Bom, agora, né, pastor, os instrumentos aqui também, né, complicado, não está dando para a gente tocar direito. Tá bom, vamos orar para ver se aparece alguma coisa. Daí vem um irmãozinho, me dá um baixo com caixa e tudo, o outro me dá um teclado, daí o outro oferta lá, a gente conseguiu trocar as caixas, os microfones, sem precisar de dinheiro. Gente, a oração mais rápida que Deus respondeu naquela época foi o seguinte: veio um grupo de missionários para ver um trabalho que eu fazia nas oficinas de costura de bolivianos. Eu estava naquela época pastoreando 2 igrejas, eu pastoreava lá e estava na Primeira do Brás, pastoreando a missão hispânica que nós temos lá. E lá, então, toda semana eu ia visitar as oficinas e levava a cesta básica e tal, né? Daí veio um grupo de missionários, veio de várias partes do mundo, veio dos Estados Unidos, tinha 2 missionárias, veio da Inglaterra, veio da Holanda, veio da Nicarágua e tinha uma missionária que me ajudava aqui em São Paulo e mais 2 missionários que vieram do Paraná. Sei que ao todo nós estávamos uns 10. Na época eu tinha uma Zafira, 7 lugares, então eu lotava o carro e vamos visitar o povo. E em todas as oficinas que nós íamos, a gente percebeu que os adolescentes, ou seja, a partir da adolescência, eles não tinham mais sonhos, eles não esperavam nada da vida. A coisa não vai mudar, vai ser sempre assim, vai ser sempre essa vida dura de trabalho, não vai melhorar, tal. Daí numa oficina, na última oficina que nós visitamos naquele dia, nós encontramos uma adolescente que tinha sonhos. Ela queria ser juíza, queria estudar, queria ser juíza e queria ajudar o povo dela. E todo mundo achou diferente. Nossa, inédito isso. E daí a gente tirou foto com ela, orou junto com ela lá, tal, né? E daí quando nós fomos embora, um dos missionários ali do Paraná, ele virou para mim, sentado assim no carro, e disse: poxa, pastor, eu gostaria de ter assim, $1 milhão, porque daí eu ia conseguir fazer, pagar os estudos, mandar lá estudar até fora e tal, né? E daí eu orando assim: oh, meu Deus do céu, me ajuda a falar alguma coisa para ele entender que as coisas não são assim. Daí eu virei para ele e disse: meu irmão, creia no poder de Deus. O Senhor não precisa de $1 sequer para fazer tudo isso. Eu acabei de falar aquilo, uma missionária americana que estava sentada no banco de trás me cutucou o ombro assim: pastor, nós temos um convênio com uma faculdade nos Estados Unidos, com a igreja, famílias podem abrigá-la, nós podemos mandá-la para lá, fazer todos os estudos sem gastar um centavo. Não acontece isso todo dia em toda oração. Contei os casos, claro que foram um sucesso, várias orações a gente faz e parece que Deus não ouve, mas Ele ouve. É que o relógio dele não é igual ao nosso. Deus, Ele é atemporal, não se esqueçam disso, mas Ele ouve a oração do justo. Então, se o seu dom é de oração,
Existem nossos PGOs aí. Inscrevam-se, gente. Orem. Igreja precisa aprender a orar. Todo o meu ministério, eu falo isso para a igreja. Igreja, aprenda a orar. E veja as maravilhas, os milagres que Deus faz. Porque Ele faz maravilhas. Ele faz milagres, sim, todos os dias. Se nós cremos, Ele fará. Qual é o seu dom? Será que é o dom de profecia? Muitas pessoas se enganam um pouquinho nesse dom de profecia. Eu não estou falando de dom de adivinhação. Eu estou falando no dom de profetizar. O profeta, ele recebe a palavra de Deus e passa essa mensagem para o povo. A palavra de Deus está aqui, ó, gente. Quando eu estava lá no Brás, nós tínhamos um material de evangelismo que eram umas mini bíblias, também assim, com alguns versículos dentro. E a gente distribuía essas biblinhas. Se você dá um folheto evangelístico, geralmente as pessoas jogam fora. Aquela biblinha, pelo simples fato de ela ter o nome de Bíblia, ninguém jogava fora. Eu nunca vi alguém jogar fora uma biblinha. Mas um dia, eu estava indo para a igreja, eu tinha uma reunião com 2 outros pastores, e eu peguei um trânsito lascado. Da minha casa até a igreja eram 5 minutos de carro, mas o trânsito que estava, eu já estava ali há mais de 15, 20 minutos e a coisa não andava, não ia. E eu já estava ficando meio nervoso, porque eu detesto chegar atrasado. Daí, eu vendo que não tinha outro jeito, eu orei. Ó Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu saí com tempo suficiente para chegar lá com folga. Então, faz a tua vontade. Eu não sei qual é a sua vontade, mas me dá tranquilidade, me dá paz. E Deus me deu paz e eu segui em frente. Exatamente quando eu cheguei no portão da igreja, eu vi que tinha um jovem parado ali no portão da igreja. Daí o funcionário da igreja veio para atender ele e tal, abriu o portão e estava falando com ele, logo abriu o portão da garagem para estacionar o carro. Tem um monte de vagas, mas eu senti no coração que eu tinha que parar ali perto. Então parei na primeira vaga ali, mais próximo onde eles estavam. E daí, aquele rapaz, ele deixou o funcionário nosso lá e veio na minha direção. E ele sacou do bolso uma biblinha daquelas. E ele falou: pastor, me entregaram essa biblinha e me disseram que se eu trouxesse ela aqui, eu poderia trocar ela por uma outra de verdade. Como na época eu estava liderando evangelismo, eu tinha um monte de bíblias no carro. Eu já abri o porta-mala, peguei uma bíblia novinha. Está aqui, irmão. Daí ele pegou a bíblia e eu não soltava, né? Mas você já leu essa bíblia? Já li alguns versículos. Então, você sabe, e comecei a falar sobre a Bíblia, falei sobre Romanos 3:23, porque todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Daí falei sobre Romanos 6:23, porque o preço do pecado é a morte, e vim fazendo todo o plano de salvação. Quando eu terminei, em lágrimas, eu e ele estávamos orando, e ele aceitando a Cristo Jesus. Profetizar é isso, meus irmãos. É falar a palavra de Deus. É evangelizar. Porque esta palavra faz milagres. Você pode transformar vidas com esta palavra. Qual é o seu dom? É o dom de ensino. Comece a ensinar. Comece a ensinar para que outros aprendam a palavra de Deus, a vontade de Deus. A nossa EBD tem uma sala só. E sinceramente, aquela sala, você poderia picotá-la em várias outras, porque ali só tem professores. Nós poderíamos ter várias salas. Eu me pergunto, igreja, por que nós não temos outras salas? Por que nós não temos mais alunos?
No passado, quando eu fui diretor da Escola Bíblica Dominical, lá na Primeira do Brás, eu tinha mais de 40 professores e mais de 350 alunos, só falando de adolescentes para cima, sem contar o infantil. Eu creio que essa igreja já teve muito mais alunos, muito mais salas de EBD. Se essa igreja agisse como um formigueiro, isso não acontecia. Qual é o seu dom, meu irmão? É o dom de sabedoria? Então, aconselhe, porque na multidão de conselheiros há sabedoria. Tantas e tantas pessoas estão fazendo bobagem por aí. Precisam ouvir uma voz de sabedoria. Ore, peça a Deus para te dar sabedoria, e Ele pode te dar. Igreja, creia que assim como um simples inseto, que não foi dotado com as mesmas qualidades que um ser humano, pode ser organizado e capacitado dessa forma, nós que fomos por Deus preparados para dominar sobre todas as criaturas, podemos muito mais em Cristo Jesus. Esse é um desafio da palavra de Deus. Mas em terceiro lugar, terceira qualidade desses pequeninos insetos, a união. A palavra de Deus diz aqui, no tempo da colheita, ajunta o seu mantimento. Não é cada uma juntando o seu mantimento, não, todas em conjunto, ajuntando o mantimento da comunidade, de todo o formigueiro. Então as formigas, elas trabalham em união, porque elas são insetos sociais, que eles vivem em colônias, onde os indivíduos fazem as divisões de tarefas, porém, como eu disse antes, todas as formigas, trabalham com um único pensamento em comum, como se fosse um único corpo inseparável. Individualmente, elas podem carregar aí cerca de 10 a 50 vezes o seu peso do corpo. Sua força é resultado, sabe do quê? Do seu pequeno tamanho, ou seja, aquilo que para muitos é uma fraqueza, para elas é a sua força. O que me faz lembrar do que o apóstolo Paulo disse lá na segunda carta de Coríntios, capítulo 12, versos 9 e 10. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Se cada crente agisse como se fosse uma formiga, com certeza nós seríamos como os valentes de Davi. Talvez você já tenha lido sobre eles. Eles eram apontados como os mais corajosos guerreiros. Sozinhos, eles venciam exércitos. Mas as formigas, elas são um exemplo inigualável de verdadeira união. Porque nessa união é que elas são muito mais fortes. Elas não fazem as coisas sozinhas, embora elas tenham muita força individualmente. Seu exército de soldados, quando lutam contra um inimigo, agem como se fossem um único predador. Vão todos juntos. Mexeu com um, mexeu com todos. Se vai morrer um, vão morrer todos. É assim que eles lutam. Nenhuma formiga fica para trás, porque seu exército jamais abandona um soldado. Infelizmente, o exército chamado igreja tem abandonado muitos soldados. Mesmo as simples operárias que trabalham ali fazendo o alimento para o formigueiro,
Elas não deixam outra desamparada, sem ajuda, pois as formigas elas possuem 2 estômagos. Um é para o alimento delas e o outro é para compartilhar com aquelas que estão debilitadas, que estão sem alimento, para aquelas que ficam para trás. Então, quando elas saem à procura do alimento e vão para longe do formigueiro, ninguém passa necessidade, porque elas compartilham tudo. Você pode imaginar isso aplicado em nossa comunidade como igreja? Todos lutando até a morte uns pelos outros, sem deixar ninguém para trás, todos trabalhando, servindo como um único corpo inseparável, unido, pronto para enfrentar qualquer desafio. A igreja primitiva agiu assim. Mesmo quando eles foram perseguidos, levados para as arenas, crucificados e queimados vivos, eles não desistiram, não negaram a Cristo, nem deixaram de ser igreja. Assim, a igreja foi planejada por Deus, foi concebida por Deus. Será que, como igreja, estamos buscando ser unidos, assim como as formigas? Será que estamos lutando em amor até a morte um pelos outros? Será que não estamos abandonando nenhum dos nossos soldados? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês refletirem. Em quarto lugar, outra qualidade das formigas é a perseverança. Verso 9 diz assim: ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Uma formiga nunca desanima, nunca fica deitada ali desanimada. Outro dia eu vi uma formiga que carregava ali uma enorme folha. Ela era bem pequenininha, mas a folha devia ter quase uns 10 vezes o tamanho dela. Imagine a formiguinha com aquela folha. Você praticamente via a folha andando sozinha assim, né? Porque a folha encobria toda a formiga, coitada. A formiga carregava aquela folha com muito sacrifício. Uma hora ela arrastava a folha, outra hora ela colocava na cabeça e levava, e daí batia o vento, e como a folha é grande, o vento tombava a folha, a formiga tombava junto com a folha. Enfim, imagine ali a formiga em toda aquela luta, naqueles tropeços, mas nem por isso ela desanimou da tarefa. Ela continuou indo e observando ali até que ela chegou próximo de um buraquinho, e quando chegou ali, a folha não entrava, porque a folha era muito maior do que o buraco. Eu tinha pensado, né, até que enfim ela chegou em casa, mas coitadinha, ali era só a primeira etapa. Daí eu fiquei pensando comigo, coitada, tanto sacrifício, morreu na praia, né? Chegou até ali para nada. A folha agora não entra ali no buraco. Ela deixou o buraco, quer dizer, deixou a folha e entrou no buraco. Eu pensei, desistiu. Que nada, que desistiu. Daqui a pouco sai várias outras formigas e rapidamente elas começam a cortar a folha, picotando a folha, e a folha simplesmente desapareceu e elas levaram para dentro do formigueiro. Daí eu comecei a pensar e refletir um pouquinho, e aquilo se tornou uma oração na minha cabeça, onde eu pedi para o Senhor que me desse a mesma tenacidade para carregar as minhas dificuldades, que me desse a perseverança para não desanimar em todas as quedas, que eu tivesse sabedoria para dividir em pedaços os fardos que às vezes se apresentam pesados demais, que eu tivesse humildade de partilhar com os outros o êxito da chegada, mesmo que todo o percurso eu tivesse estado solitário, que eu não desistisse da caminhada, mesmo quando eu não conseguisse ver com nitidez o caminho a percorrer. Isso é perseverança.
Essa deveria ser a nossa oração todos os dias. Mas em quinto lugar, as formigas têm muita determinação. Ainda no verso 9 diz: quando se levantará de seu sono? Então, enquanto muitas vezes nós ficamos desanimados, sonolentos, largados lá no canto, as formigas, elas trabalham enfrentando todo tipo de obstáculo. Elas vão indo no seu caminhozinho, você pode colocar qualquer coisa, por maior que seja, elas vão sobrepor aquele obstáculo, ou vão contornar por um lado, ou vão contornar por outro, ou vão passar por cima, ou vão passar por baixo, mas nada impede o caminho delas. Os obstáculos nunca irão detê-las, porque elas têm foco, elas têm determinação, e essa determinação são maiores do que os obstáculos que elas enfrentam. Até onde você está determinado a fazer a vontade de Deus? Até onde você está determinado a cumprir um chamado de Cristo para evangelizar as nações? Os obstáculos da vida, eles estão te detendo ou eles estão estimulando a sua criatividade para você encontrar soluções e seguir em frente? Nós precisamos ser maiores do que os nossos obstáculos, pois se nada pode impedir uma simples formiga, um simples inseto, me diga, quem impedirá um filho de Deus focado em Cristo Jesus? Nunca desanime, igreja. Tudo tem solução em Cristo Jesus. O mundo diz que tudo tem solução, só a morte que não, mas em Cristo Jesus, até a morte tem solução, e nós sabemos muito bem disso. Mas em sexto lugar, outra qualidade das formiguinhas é a disciplina. No verso 8 diz: no verão prepara a sua comida. Então as formigas, durante o verão, elas trabalham dia e noite para juntar reservas suficientes, pensando na chegada do inverno. Isso que é disciplina, porque elas sabem que o tempo, ele não será bom durante toda a vida. O tempo bom não vai durar para sempre. Ela sabe que os ventos mudam de direção, que as estações mudam, e sabendo disso, então elas fazem reservas para que quando o tempo ruim vier, elas têm o que comer, têm como se alimentar. Não precisam ficar se lamentando ou sofrendo. Então a disciplina é uma qualidade desenvolvida na vida de um indivíduo, é um esforço empenhado para exercer controle sobre as vontades, sobre as paixões e desejos. Jesus, quando ele passou ali sua experiência de 40 dias de jejum no deserto, ele estava sendo treinado e provado em seu caráter. Foi um tempo de concentração do corpo, da mente e do espírito. Ele não cedeu às tentações, mas em tudo ele fez a vontade do Pai. Da mesma forma, o deserto é necessário para todo discípulo de Jesus, para que ele possa aprender que em diversas situações da vida não há como ser flexível. Pelo contrário, é preciso manter-se firme em suas convicções, é preciso manter-se firmes nos aprendizados obtidos na palavra de Deus, que através dessas experiências, dessas provações, que nós vencemos as tentações. Nós aprendemos a vencer as tentações seguindo a palavra de Deus, assim como Jesus fez. Então, diante das afrontas, das seduções do maligno, o discípulo ele permanece afirmando: não vou ceder, não vou desistir, eu sou um imitador de Cristo, eu busco fazer a vontade do meu Pai e não a minha vontade, não a vontade da minha carne, mas a do Espírito. Igreja,
Será que nós temos tido a mesma disciplina que as formigas? Será que temos seguido os exemplos de Jesus? Será que nós paramos sequer para pensar como Jesus agiria no meu lugar, na situação que eu estou passando agora? Se assim fizéssemos, com certeza, não tomaríamos mais de 50% das decisões que tomamos. Pois quando nós tomamos essas decisões, nós pensamos, sabe no quê? No desejo da nossa carne, no nosso orgulho, naquilo que nós achamos, naquilo que nós pensamos, e não no que Deus está pensando daquilo. Mas em sétimo e último lugar, outra qualidade que eu quero destacar aqui é a boa comunicação. Observe o caminho delas, diz o verso 6. Então a comunicação entre as formigas é realizada não através de vocabulários, de palavras, de gestos ou coisa parecida, mas de uma substância química chamada de feromônio. Então esses sinais de mensagens são super desenvolvidos ali na espécie das formigas. Então com suas antenas, né, elas detectam os feromônios deixados nas trilhas, ao redor do formigueiro, ou então presentes no corpo de outras formigas. E por incrível que pareça, assim elas se comunicam, sem palavras, sem som, mas uma comunicação que é simplesmente perfeita, perfeita. Elas sabem exatamente o que devem fazer, sabem se comunicar onde está o alimento, e todas vão ali para aquele local como um único corpo, recolhem o alimento, trazem de volta para o formigueiro e ali processam aquele alimento para guardarem, para estocarem para o futuro. A comunicação é uma das necessidades básicas do ser humano, e é por meio da comunicação verbal e não verbal que as pessoas interagem, construindo ali a sociedade. Assim como não existem homens sem sociedade, também não existe sociedade sem comunicação. Ela é o fio condutor que une as pessoas, grupos sociais, instituições, e possibilita a construção daquilo que nós chamamos de cultura. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 11, nós vemos a construção da Torre de Babel. Aquela comunidade parou ali, desobedecendo a Deus, não se espalhou pela face da terra, mas resolveu construir uma torre que fosse até o céu, afrontando a Deus, não fazendo a vontade de Deus. O que Deus fez? Simplesmente confundiu as línguas, e aquela sociedade se desfez, e agora, forçadamente, eles se espalharam por toda a face da terra. Evangelizar também é se comunicar. Paulo, apóstolo, que ele foi aquele que não se cansou de comunicar, de proclamar a boa nova de Cristo Jesus. Não existe evangelização sem comunicação. Evangelizar implica necessariamente em comunicar, até mesmo quando você faz isso através de um testemunho de vida, como ação evangelizadora, isso é uma forma de comunicação. Que a exemplo de Paulo, com a qualidade de uma formiga, nós tenhamos o firme sentido de nossa comunicação e tenhamos um só objetivo: alcançar o maior número de pessoas, através da comunicação da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo Jesus. A igreja de nossos dias, infelizmente, ele está se identificando com uma outra parte do texto, essa que diz assim: ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Até quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e sua pobreza virá como um ladrão, a miséria atacará como um homem armado. Sim, a palavra de Deus quer dar uma sacudida em nós.
Foi isso que eu senti quando eu estava estudando esse texto e pensando e meditando o que eu ia falar para a igreja. Até quando ficaremos deitados? Até quando ficaremos de braços cruzados? Será que deixaremos o inimigo, como diz o texto, vir como ladrão e nos deixar na miséria, saqueando o nosso tesouro? Quando a palavra de Deus fala isso, sabe qual é o tesouro da igreja? São as nossas crianças, são os nossos adolescentes, são os nossos jovens que estão sendo tirados, roubados, levados pelo inimigo de nossa igreja. Esta semana, participando aqui do Interleste, eu senti isso. Senti que eu tinha que trazer uma palavra para a igreja nesse sentido. Nós precisamos cuidar das nossas crianças, pois são os nossos filhos, nossos, coletivo. Como igreja, como corpo de Cristo, nós deveríamos agir como um formigueiro. Elas não deixam ninguém para trás, mas nós estamos deixando nossas crianças jogadas por aí, com celulares, vendo todo tipo de bobagem, e não estamos dando a devida atenção. Lugar dos nossos filhos é dentro da casa do Senhor. Vale para as crianças, vale para os nossos adolescentes, vale para os nossos jovens. Amem essas crianças, amem esses adolescentes, amem esses jovens, abrace-os, diga o quanto eles são importantes para vocês, igreja, pois o inimigo está vindo, enquanto nós estamos de braços cruzados e dormindo, e tem saqueado os nossos tesouros. Acorde, igreja. Não é isso que Deus quer da igreja. Não foi isso que Ele planejou para a igreja. Jesus é o nosso padrão. Nós devemos olhar para a sabedoria de Deus, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. Ele é o Filho de Deus que se fez homem para nos dar o exemplo. Mas esse exemplo, este padrão de conduta não tem sido seguido por muitos dentro das igrejas. E é por isso que nós estamos sendo saqueados, literalmente, pelo inimigo. Faça como a formiga, tenha disposição, trabalhe com organização e união, seja perseverante e determinado, buscando com disciplina uma boa comunicação com todos, para que o Evangelho seja levado até os confins da terra e o nosso Deus seja glorificado, porque é essa a nossa missão como igreja. Olha, eu não sei como é que você está agora no seu coração, mas quando eu terminei de escrever esse sermão, eu chorei. Eu chorei, porque todos nós fazemos parte daquele último trecho que eu li. Um formigueiro, como eu disse, não deixa nenhum soldado para trás. Mas quantas e quantas vezes nós temos falhado? Eu gostaria que você fechasse seus olhos e gostaria que você meditasse por alguns segundos e colocasse a sua vida diante de Deus. Pedisse para que Ele deixasse bem claro qual é o seu dom. E eu gostaria que você firmasse um novo propósito com Deus, para você exercer esse dom com toda determinação.
com toda a organização, com toda a união, como igreja, como corpo. Nós precisamos ser diferentes. Esta igreja, ela deve crescer, ela tem que crescer para a glória de Deus. Nós precisamos cuidar dos nossos, nós não podemos abandonar nenhum dos nossos. Repense tudo o que você tem feito como igreja. Dá para ser melhor, dá para ser melhor. Se Deus pôde fazer isso, tudo isso que nós vimos, com um simples inseto, que não tem 1/1000 da capacitação que Ele nos deu, com amor, por que nós não podemos fazer melhor? Por que nós não podemos ser melhor? Dá para fazer melhor sim, dá para fazer melhor. Igreja, ore pedindo a Deus, para que cada um de nós possamos ser melhores do que somos.